Você já percebeu que à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais caras no mercado? Isso acontece porque você não é dono do seu dinheiro. A maioria das pessoas que busca ter uma boa educação financeira e quer aprender a investir, acaba não tendo o conhecimento mais básico do nosso sistema financeiro. Isso acaba colocando em risco todo o esforço que ela faz para colocar os bons princípios da educação financeira em prática. O meu nome é Lucas e esse é o canal Código do Dinheiro. Se você gostar desse vídeo, você aperta no botão de gostei e se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Por que eu digo que o esforço das pessoas para cuidar bem das suas finanças está em risco? Eu vou começar a explicar isso lendo uma publicação muito interessante do Bruno Perini. E eu vou colocar o texto aqui na tela enquanto eu estou lendo. João era funcionário público de uma das maiores estatais do país. Ganhava bem para os padrões da sociedade, mas tinha planos de se aposentar ainda melhor. Para isso, investia 30% de sua renda mensal com imensa disciplina. João nunca teve dificuldade para entender os números. Ele rapidamente viu a sabedoria da equação que mostrava que tempo mais dinheiro era igual a riqueza. Durante 20 anos, João religiosamente investiu em títulos públicos, fundos locais, ações das melhores empresas do país e fundos imobiliários das maiores metrópoles regionais. Diante disso, você acha que João conseguiu se aposentar muito bem, não é? Afinal, ele era disciplinado, tinha a mentalidade correta, poupava, investia bastante e ainda estava diversificado. Infelizmente não, porque João na verdade é Juan, venezuelano que fez todos os passos acima entre 1999 e o ano atual, durante os trágicos governos de Chávez e Maduro. Juan estava diversificado? Parecia que sim, mas não estava porque mantinha todo o seu capital em seu país. Juan ficou milionário? Sim, multimilionário, mas em bolívares. E hoje 100 milhões de bolívares equivalem a 2.163 dólares. Cito a Venezuela como exemplo, mas poderia citar a Argentina, e sem o impeachment no meio do caminho, talvez essa fosse a história do Brasil. Aí aqui mostra um gráfico do dólar americano contra o Bolívar, né? O Bolívar perdendo o valor ao longo dos meses. Bruno, que exagero! Se é exagero ou não, infelizmente nunca saberemos, mas lembre-se de que em 2015 voltamos a ter IPCA de 2 dígitos. Esse IPCA é a inflação. Agora o país está num rumo diferente, com boas expectativas para 2020 e provavelmente todos nós estamos cada vez mais distantes de repetir a trajetória de Juan. Porém, como diz Taleb, superestimar o risco é totalmente aceitável e mais salutar do que não levá-lo em consideração. Numa situação extrema, ter dinheiro fora do país ou uma reserva inconfiscável com você, como o Bitcoin, pode ser seu melhor investimento. Se o Brasil continuar bem, ótimo, você só terá diversificado seu portfólio e diminuído o risco. E se, batendo na madeira 3 vezes, o Brasil um dia azedar de vez, pelo menos você terá um pé de meia para recomeçar a vida em outro local, citando a sábia passagem de Maquiavel. Aqueles que criam barreiras à falta de sorte experimentam a crise em medida muito menor ou sequer a experimentam. Já os que contam exclusivamente com a sorte, sendo otimistas a ponto de abdicarem de sua prudência, são devastados quando o ambiente é alterado. E eu acho essa publicação muito interessante, porque ela mostra exatamente o que eu falei, uma pessoa que coloca em prática todos os bons princípios da educação financeira, ela tem a disciplina de fazer aquilo ao longo de muitos anos, mas uma situação extrema que era praticamente impossível de prever fez com que todo o esforço dessa pessoa fosse por água abaixo. Na prática, ela perdeu toda a riqueza que ela foi construindo ao longo da vida. Normalmente, quando se trata de investimento, as pessoas não querem pensar nos cenários mais extremos. Existem alguns riscos que podem levar todos os nossos investimentos à ruína, como nesse caso do exemplo da publicação. E o fato da probabilidade disso acontecer ser muito pequena faz com que a maioria das pessoas desconsiderem esses riscos. E quem não se prepara para esses cenários extremos pode acabar perdendo tudo, igual o rapaz do exemplo. Tem um livro bem conhecido do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro. É um livro que eu ainda não li, mas ele fala de 2 países hipotéticos. Um é o medíocre-cristão e o outro é o extremistão. O medíocre-cristão, ele fala como se fosse um lugar onde tudo está muito próximo à média. E um exemplo que normalmente se usa para ilustrar, onde todo mundo está mais ou menos na mesma média, é a nossa altura. Digamos que a média da altura populacional seja 1,65. Vão existir pessoas mais altas do que as pessoas de 1,65 e vão existir pessoas mais baixas do que isso. Só que mesmo a pessoa mais alta do mundo, ela não vai ter uma altura muito maior do que esse 1,65. Ninguém vai ter 10 vezes mais do que 1,65 ou 20 vezes mais do que isso. Então, por maior que a pessoa seja, ela nunca vai fugir muito dessa média. Já o extremistão, que ele seria o oposto desse medíocre-cristão, ele vai trazer cenários em que indivíduos isolados eles podem fugir muito da média. E um exemplo disso pode ser o nosso salário. Digamos que a média salarial do nosso país seja R$ 2.000. Podem existir pessoas, empresários, pessoas muito importantes que ganham 10, 100 vezes mais do que esse valor. Nesse caso, a gente teria um cenário do extremistão, onde um indivíduo ele pode estar ali extremamente afastado da média.
Quando se trata de economia e de investimentos, normalmente a gente tem que lidar com cenários extremos, com cenários que destoam muito dessa média, como é o caso dessa crise do coronavírus que provavelmente ninguém estava contando que fosse acontecer algo assim. A gente está numa situação em que as pessoas têm que se isolar em casa, algumas empresas estão sendo obrigadas a fechar a porta, e até as que não estão sendo obrigadas, elas não estão tendo um faturamento como o normal. Simplesmente porque as pessoas não estão saindo de casa, as pessoas não estão consumindo, então isso está afetando todo mundo, todas as empresas do país estão sendo afetadas por essa crise. Isso já está causando e vai causar ainda mais um desemprego absurdo, possivelmente um desemprego sem precedentes na história. Nos Estados Unidos, eles já estão com o maior índice de desemprego desde a crise de 29. Essa porcentagem de desempregados ainda não superou a crise de 29, mas a velocidade com que ela aconteceu já é muito maior do que qualquer coisa que já foi vista na história. Então a gente está passando por um cenário extremo que ninguém foi capaz de prever e que é algo sem precedentes. Ninguém sabe sequer o que vai acontecer daqui a 6 meses. E nós, investidores de longo prazo, devemos estar preparados para esse tipo de cenário, porque pode ser muito improvável de acontecer algo assim, mas quem investe durante 20 ou 30 anos, com certeza vai passar por cenários extremos como esse ao longo da sua jornada de investidor. Uma queda de 50% na bolsa de valores é muito improvável de acontecer, mas se você investir por 50 anos, você provavelmente vai ver várias dessas. Então, repetindo, para o investidor de longo prazo, esses riscos extremos têm uma probabilidade muito grande de acontecer para ser desconsiderado. Com tudo isso em mente, eu quero voltar ao assunto inicial do vídeo, porque o objetivo desse vídeo não é falar de crises econômicas, e sim explicar que o seu dinheiro não te pertence. O nosso sistema financeiro ele funciona de uma forma que dá ao governo poder sobre tudo que a gente tem e tudo que a gente produz. A inflação ela é a prova disso. Como que acontece a inflação? O governo ele é dono da moeda corrente do nosso país, que no nosso caso é o real. E o governo, conforme as suas políticas econômicas, ele pode criar mais dinheiro, ele pode imprimir mais dinheiro conforme a sua vontade. Porém, quando o governo imprime mais dinheiro, o que ele está fazendo na prática é desvalorizar todo o resto do dinheiro que já existe. Exemplificando, digamos que o nosso país tenha 1 trilhão de base monetária. Se o governo cria mais 1 trilhão de reais e dobra essa base monetária, a tendência é que cada real vai valer metade do que ele valia antes, porque o tamanho da nossa base monetária dobrou. E se o nosso dinheiro está valendo metade, a tendência é que o preço dos produtos dobrem de valor. E só para abrir um parênteses aqui nesse vídeo, existem duas definições de inflação. A primeira definição é a definição mais clássica, que é exatamente o ato de inflar a oferta monetária. Então, nessa definição, quando o governo pega a oferta monetária de 1 trilhão e coloca em 2 trilhões, aquilo ali é a inflação, ele inflou a oferta. Nesse caso, o aumento de preços ela vai ser a consequência da inflação causada pelo governo. E a gente tem uma definição de inflação mais moderna, que chama de inflação, na verdade, o aumento de preços. Então, nessa definição mais moderna que a gente tem, o aumento de preços ele não é consequência da inflação, o aumento de preços é a inflação. Mas o que interessa para a gente saber é exatamente isso, de que existe uma expansão da oferta monetária feita pelo governo e que isso causa um aumento de preços. E se você notar, todo ano a gente tem inflação. Vai ter ano que a gente vai ter 3% de inflação, 4% de inflação. E o que isso significa? Exatamente que o governo está tomando 3% ou 4% do nosso poder de compra. Existe inclusive a política de meta de inflação, que chega a ser engraçada, como se um ladrão colocasse uma meta para lhe roubar pouco para aquilo não lhe afetar tanto assim. Passa $1. E esse poder que o governo tem de criar novo dinheiro é uma forma que ele tem de arbitrariamente roubar seu poder de compra ao bel prazer dele. Então, como é que a gente se protege disso? Normalmente a recomendação que se dá é que a gente compre ativos reais. E o que seriam esses ativos reais? Eles são ativos que não estão diretamente ligados ao dinheiro do país. Digamos que você faça um investimento em um CDB de banco ou em algum título do Tesouro Direto que lhe prometa lhe pagar 10% ao ano. Fazendo um investimento desse, você pode inclusive sair perdendo dinheiro, porque se você ganha 10% ao ano, mas por algum motivo a inflação daquele ano passa de 10%, acaba que mesmo que o dinheiro que você tenha no final seja maior, o seu poder de compra vai ser menor, então na prática você saiu perdendo. Agora digamos que você tem um imóvel que você ganha dinheiro com ele alugando. Na prática, quando o governo imprimir mais dinheiro e desvalorizar a moeda, a única coisa que você precisa fazer é reajustar periodicamente o seu aluguel. Porque não importa quanto dinheiro o governo imprima, você vai continuar tendo um imóvel lá. Então, a inflação não vai corroer o valor do seu imóvel. Da mesma forma, investir em ações. Quando o governo imprime mais dinheiro, você vai continuar tendo uma parte daquela empresa. A inflação não vai corroer o valor que você investiu. Existem também os títulos que pagam a inflação e mais um prêmio. Tem títulos do Tesouro Direto que lhe pagariam, por exemplo, IPCA mais 3% ao ano. Isso quer dizer que, teoricamente, você vai estar sempre à frente da inflação. E eu digo teoricamente porque nem sempre essa inflação que é publicada, ela é exatamente o que os consumidores estão sentindo no aumento de preços.
Então, digamos que de alguma forma o governo fraudasse esses dados de inflação e houvesse uma inflação real de 20% e ele lhe pagasse só 10%, você também sairia perdendo. Porque por mais que nesse tipo de investimento você tenha uma promessa de que vai estar sempre à frente da inflação, a verdade é que talvez essa promessa, por vários motivos, não seja cumprida. Já quando você tem um ativo real, como uma empresa ou um imóvel, você não está confiando em ninguém, você tem de fato um ativo que não é afetado pela impressão de dinheiro. Agora, indo um pouco mais além, vamos sair desse cenário normal de inflação e ir para um cenário de hiperinflação. Digamos que a gente chegue num cenário em que a gente tem uma inflação de 1000% ao ano no nosso país. Essa inflação, por mais que não afete diretamente seus imóveis, não afete diretamente a sua empresa, ela pode acabar afetando indiretamente. Porque uma inflação de 1000% ao ano ela vai afetar muito a economia de diversas formas. Então, se a economia é prejudicada, o faturamento da sua empresa que você investe pode ser prejudicado também e ela vai acabar perdendo valor indiretamente por causa da inflação. E o mesmo acontece com o seu imóvel. Quando a economia está prejudicada, a tendência é que as pessoas não tenham mais capacidade de pagar o aluguel que elas pagavam antes. Então é possível que o preço do seu aluguel reduza e o preço do seu imóvel também acabe sendo reduzido por conta disso. E tudo isso que eu falei e essa publicação do Bruno Perini torna muito evidente do porquê que a gente não pode confiar todo o nosso dinheiro em um sistema financeiro que é completamente controlado pelo governo. E para escapar completamente desse controle, eu acredito que tem duas principais formas. A primeira seria investir fora do país. Você abre uma conta em uma corretora estrangeira, envia dinheiro para lá e faz compra de ativos nessa outra corretora na Bolsa de Valores americana. Porém, na prática, a gente só saiu do controle de um governo e foi para um controle de outro. Apesar de ser menos provável, o mesmo que aconteceu em países como a Venezuela, pode acontecer no Brasil e também pode acontecer nos Estados Unidos. Então é importante diversificar o nosso patrimônio em mais de um país. Nessa situação você já estaria mais seguro. Mas é interessante também fazer investimentos trustless, que não estão sob o controle de nenhum governo e de nenhuma instituição financeira. Eu já publiquei um vídeo falando desse tipo de investimento, na verdade é o trecho de um curso que eu ministrei, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. E como investimento trustless eu trago como principal exemplo as criptomoedas, dando ênfase ao Bitcoin. O Bitcoin como investimento, em cenários comuns, ele já vem mostrando um bom desempenho comparado às bolsas de valores tradicionais. Quem investiu em Bitcoin por vários anos provavelmente teve um retorno financeiro muito bom. Porém, o valor do Bitcoin ele fica muito evidente em situações caóticas como essa. No exemplo do início do vídeo do João ou do Juan da Venezuela, digamos que ele investisse 20% do patrimônio dele em criptomoedas, por mais que todo esse caos que tomou conta da Venezuela acabasse com o patrimônio dele, os bitcoins que ele tinha no patrimônio estariam seguros e permitiriam de fato que ele começasse uma vida nova em outro país, no mínimo. E uma das coisas que torna o Bitcoin tão valioso é que, ao contrário do nosso dinheiro que eu mostrei, que o governo pode de forma arbitrária criar quanto ele quiser, apesar de que isso vai ter como consequência o aumento de preço, que em cenários extremos o governo não se importa muito com isso, o Bitcoin ele é uma forma de dinheiro que ninguém na face da Terra é capaz de mudar a quantidade de moedas que existe. Desde o início da rede foi definido que só existirão 21 milhões de unidades, e isso permanece assim até hoje e vai permanecer assim pela perpetuidade. E assim, com o Bitcoin, nós temos uma forma de dinheiro e uma forma de investimento que são muito fortes e muito resilientes durante uma crise. O Bitcoin ele tem seu mérito como tecnologia, ele é de fato algo revolucionário, mas o principal motivo de ele ter tanto valor é porque esse nosso sistema financeiro atual é essa fraude. Ele é algo que permite que o nosso dinheiro seja tomado de nós contra a nossa vontade. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero ter conseguido te ajudar a entender a importância de conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema financeiro e até, de certa forma, de fugir um pouco mais desse controle estatal que a gente tem sobre a gente. E a gente faz isso investindo em ativos que estão fora do controle do governo, como criptomoedas ou ouro físico. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero que você compartilhe ele com algum amigo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai poder ajudar ele também. E se você quiser saber mais sobre criptomoedas, também procura meus outros vídeos sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vão te ajudar a entender melhor sobre esse mundo. Até o próximo vídeo.